Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Irmãs e irmãos queridos, sejam muito bem-vindos ao Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Rogamos a Jesus as bênçãos para esse nosso estudo da noite. Cumprimentamos o querido irmão Carlos Campetti, com quem nós dividimos essa tarefa, as intérpretes para Libras, Eliane Carvalho e Tainã Chinum, ambas do GES, grupos de estudos espíritas, surdos espíritas, aos nossos queridos convidados, Simão Pedro de Lima, membro da Sociedade Espírita Casa do Caminho, de Patrocínio, Minas Gerais, e Clícia Fontinelli, trabalhadora do Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Fortaleza, Ceará. E cumprimentamos a todos aqueles que estão transmitindo também esse nosso estudo. Muito bem, Lu. Satisfação imensa estarmos juntos nessa atividade. A nossa saudação para as queridas Clícia, Simão, as nossas intérpretes, estão aí facilitando, né, a chegada do nosso estudo aos nossos irmãos. É uma satisfação muito grande. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos estudar mundos regeneradores e progressão dos mundos. Vamos perguntar para o Simão Pedro, para aquecer aqui as turbinas, nos itens 16 e 17 deste capítulo. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azulada do firmamento, há mundos transitórios que podemos chamar de regeneradores, afirma Santo Agostinho no item 16. Poderia explicar o sentido do termo transitório aqui e também descrever os mundos regeneradores, por gentileza, Simão? Boa noite, Carlos, Luziane, Clícia, que hoje divide aqui a tela conosco. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E a nossa querida intérprete de Libras, as nossas intérpretes, né, de Libras. Então, muito boa noite e aos que estão conosco aqui também, acompanhando esse nosso estudo. Carlos, é interessante essa pergunta, porque nós temos uma definição um pouco genérica para mundo de regeneração, e aqui Kardec nos dá uma condição, ao mesmo tempo, de regeneração como gênero e regeneração como espécie. E para clarear um pouco essa lógica, quando ele fala mundo transitório como regeneradores, ele está usando uma forma aqui transitório como sendo uma espécie de regeneração. E aí ele coloca nesses mundos transitórios a ideia dos mundos das primeiras encarnações e os mundos dos refazimentos. Se nós olharmos a questão 1019 do Livro dos Espíritos, quando fala que os espíritos que se colocarem recalcitrantes à evolução, né, as almas dos maus, como eles dizem, irão para mundos outros mais atrasados, se encaixa também essa parte dos mais atrasados nesse grupo de transitórios, que é como se fosse um momento para um refazimento, de redirecionamento. Ou aqueles mundos das primeiras encarnações, como vemos lá na questão 607b do Livro dos Espíritos, que fala do período de humanidade que não começa necessariamente na Terra. Então, esses mundos transitórios são regeneradores no aspecto de que os espíritos estão aurindo forças ou estão aguardando uma condição de identificação com outros mundos para seguir o seu processo encarnatório das primeiras encarnações. Depois, aí Kardec já usa o termo regenerador como espécie. Regenerador como gênero, uma espécie transitório, e regenerador como gênero, como uma espécie também regenerador, que são aqueles mundos entre os mundos de prova e expiação e os mundos felizes.
que não deixa de ser um mundo transitório no aspecto que ele é também de refazimento, mas não um refazimento para aurir forças, mas um refazimento reflexivo, para como que se reorganizar para seguir ao mundo feliz. O mundo feliz estaria numa escala ascensional em relação ao mundo de provas e expiações. Mas o mundo de regeneração, ou regenerador, nesse sentido de espécie, ele não é necessariamente de uma escala ascensional. Ele é um mundo de transição para que as forças de conservação e de transformação do próprio espírito se ajustem, para que ele galgue, então, o mundo feliz. Então, nós temos no item 16 e logo no início do item 17, essa ideia: gênero regenerador, espécie transitório e espécie também regenerador, diferenciando das primeiras encarnações, daqueles processos de ida para mundos mais atrasados para o desenvolvimento, e regenerador no aspecto do mundo onde o espírito se programa, se organiza para sair das provas e expiações para o mundo feliz. Muito bom, Simão, sempre bem didático, nos esclarecendo. Nós identificamos aqui no chat irmãos queridos do Rio de Janeiro, de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Ceará, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Tocantins, Pará e também irmãos queridos de fora, lá do Uruguai. Recebam todos o nosso abraço e vamos participando aqui no chat, com perguntas, com comentários, porque esse espaço é interativo, é para nós construirmos juntos o nosso estudo. E vamos apresentar a primeira pergunta, então, para a Clícia, que pertence ao item 17. Por que nos mundos transitórios, os de regeneração, ainda não há felicidade perfeita, mas apenas a aurora da felicidade? Abrindo aqui o microfone. Bem, assim, a felicidade perfeita, né, a felicidade plena, ela só está destinada aos espíritos puros, né? Aqui são aqueles que já não têm mais a necessidade de encarnar para provar ou expiar, ou seja, eles já vivenciaram as reencarnações necessárias para alcançarem, né, o aprendizado e o progresso necessário para viver em harmonia com as leis de Deus, né? São os espíritos que a gente conhece como anjos, né? E que já conhecem, né, Deus e que já têm uma perfeição, digamos assim, relativa. Então, quem vive no mundo, em um mundo um mundo regenerador, ele ainda tem de suportar provas, ele ainda está vivenciando esse processo, né, de aprendizado, ele ainda está nessa batalha por este progresso que vai levá-lo a esta condição de espírito puro, ou melhor, de puro espírito, para fazer aí uma referência ao francês, né? Que no francês está lá puro espírito. Eu acho que dá mais força do que a palavra espírito puro, a expressão espírito puro, porque fortalece a ideia da desmaterialização. Bem, mas quem vive no mundo regenerador, ele está lá para suportar suas provas, né? Mas ele já não está vivendo aquela angústia, né, de um mundo em que o mal prevalece, né, como é o caso dos mundos de provas e expiação, como é o caso do nosso mundo, né? Por que isso acontece? Porque quem habita, né, nesse mundo de regeneração, esse mundo, são as almas que a gente pode chamar de almas penitentes, né, que são aquelas que já vivenciam um arrependimento, né, sincero, um arrependimento profundo, já assumiram, né, um propósito firme de conseguir não cometer mais as faltas, né, ou seja, já assumem aí a sua condição, né, porque, assim, quando a gente ainda está nessa resistência, né, e como é o nosso caso, quando a gente ainda está teimando com os nossos próprios erros, a gente tem aí muito forte o orgulho, né? Então, o espírito que hoje já habita um mundo regenerador, ele já avançou nessa perspectiva, né? Porque ele vai se esforçar
para não repetir os seus erros e mais, vai se esforçar para reparar essas falhas, essas faltas, né? Uma reparação que vai passar também pela prática do perdão. Então, nesses mundos de regeneração, as almas vão encontrar, embora não haja aquela felicidade plena, perfeita, né, como você fez a pergunta, mas essas almas, elas encontram calma, elas encontram repouso, elas encontram um ambiente que vai contribuir para que elas se depurem, né? E aí, nesse processo, né, elas vão, vamos dizer assim, ganhando forças, né, meio que recuperando depois de uma longa estadia em mundos de sofrimento, como são os mundos de expiações e provas, e aí eles vão se preparar para os mundos ditosos, né, os mundos felizes. E aí, nesse próprio capítulo que a gente está estudando, alguns itens antes, quando Kardec vai falar sobre as diferentes categorias dos mundos habitados, ele já apresenta ali o que seriam esses mundos de regeneração, né? Ele vai dizer que nesses mundos, essas almas, elas ainda têm o que expiar, as almas que vivem nesse mundo, né? Mas elas vão atrás dessa força, né? Para, digamos assim, recuperar do cansaço da luta contra os próprios vícios, né? Contra os próprios equívocos. Agora, tem uma coisa que é importante chamar a atenção, é que nesses mundos, né, o ser humano ele continua sujeito às leis da matéria, o espírito continua sujeito às leis da matéria. Ou seja, ele ainda sente sensações e desejos, ele não está totalmente liberto das paixões. Ele já se livrou das paixões desordenadas, ou seja, das más paixões. Né? Então, ele já não tem mais a questão do orgulho, ele já não tem mais a questão da inveja, do ódio, né? Mas ele ainda tem paixões, né? que mobilizam para a questão do seu próprio progresso. Né? Então, como eles já não são mais movidos por essa questão do orgulho, a gente pode até dizer, aliás, no próprio texto diz, né, que eles já vivenciam relações sociais de uma perfeita equidade, porque eles já reconhecem Deus e sabem que precisam caminhar para Deus e cumprir as leis divinas. Então, o mundo assim, né, diante da Terra, né, do mundo que a gente vive, é um paraíso, podemos dizer, né? Embora ele não esteja no topo, né, da classificação, ele está numa condição intermediária, né? Acima dele há mundos felizes e celestes, e abaixo tem os primitivos e os mundos de expiações e provas. Né? Então, não temos essa felicidade perfeita, mas já temos pelo menos uma calmaria que aqui na Terra a gente ainda não conhece, porque a gente ainda está muito imerso no orgulho, no egoísmo, né? Enfim, é isso. Clícia, nós temos aí várias participações no chat e convidamos você que está acompanhando de casa, se tiver suas perguntas, seus comentários, fique à vontade. O Carlos Brasiel, às 21h33, comentou: é nos períodos mais difíceis da vida que ganhamos mais experiência e conhecimento, mas nunca estamos sós, pois Deus não nos dá um problema superior à nossa capacidade de o vencer. Aí deixa muita paz para todos. E eu vou juntar aqui duas perguntas, Simão. Uma do Edmar Teixeira Bicalho, às 21h41. No mundo regenerador, o espírito precisa de passar pelas provas da vida? E a nossa pergunta, que está ligada ao item 18 também, em mundos regeneradores, o espírito do mal perdeu completamente seu império? Veja só, Carlos. Muitas vezes há uma confusão com a palavra prova. Confunde-se a ideia de prova como se fosse uma imposição de algo pelo qual eu sou obrigado a passar. Provas são circunstâncias naturais de uma proposta existencial. Tanto é que nós as escolhemos, conforme vemos na questão 258 do Livro dos Espíritos.
O espírito pergunta se o espírito tem consciência do que lhe sucederá na vida corpórea, e os espíritos respondem, ele mesmo escolhe o gênero de provas pelo qual deve passar. Gênero. Na questão seguinte, a 259, se pergunta, tudo que nos acontece na vida corpórea foi por nós escolhidos? Eles dizem, nem tudo. Tudo não é a palavra, eles dizem assim. Escolhestes o gênero, os grandes acontecimentos. Os fatos comezinhos são frutos do vosso livre-arbítrio. Então, provas, sempre nós as teremos, que são circunstâncias existenciais, diante das quais eu faço as escolhas. Como disse aqui há pouco o comentário que você colocou, os momentos difíceis, né? Emmanuel, ele dizia no livro A Caminho da Luz que a crise é que decide o futuro, que define o futuro. Porque são os momentos em que nós fazemos as escolhas, e cada escolha tem a sua consequência. Então, no mundo de regeneração, as escolhas continuam sendo feitas. É um mundo, muito bem descrito aqui pela Clícia, em que há situações a serem trabalhadas que não foram resolvidas a ponto de o espírito ir para o mundo feliz ou ditoso. Ainda que trabalhar com certas, como bem ela colocou, paixões, no sentido estrito da palavra paixões, ainda que se desvencilhar de certos apegos, mas já há um potencial maior para isso acontecer. Então, por isso é um mundo de regeneração, um mundo regenerador, em que aquilo que foi degenerado pode se regenerar, mas não no sentido de pode evoluir, porque aí seria um salto ascensional. Então, é aquele momento em que o homem velho paulino e o homem novo paulino estão convivendo. São as forças de conservação do status quo e as forças de transformações ou de transformação do objetivo. E esse momento de transição é provacional, ou seja, é uma prova que eu tenho. Porque, vejam, dizem os espíritos nesse item, então, 18, que pode acontecer de não conseguir essa transformação e as forças de conservação serem preponderantes. E o espírito volta, não é que ele retrograda, ele volta a habitar os mundos de provas e expiações. Volta a habitar porque ele não cresceu. Ele não foi para o mundo regenerador como evolução e depois evoluiu. Não, porque não há retrogradação. Ele foi para o mundo de regeneração justamente para tentar formar as forças necessárias para aí sim ascender. Mas como não conseguiu, ele não descende, ele volta ao status quo ante, ou seja, ele volta ao que estava. É esse o sentido do mundo de regeneração. É esse o sentido das provas no mundo de regeneração. E podemos dar um passo até, já que foi trabalhado em outros momentos, em outras lives, os mundos felizes. Há provas no mundo feliz. Porque se há presença do mal em escala menor, há elementos provacionais. Então, nós não podemos dar à palavra prova o sentido de punição. Não podemos dar à palavra prova o sentido de imposição, mas sim de oportunidade de ação a partir de escolhas. Como um aluno faz provas para avaliar, para aferir o seu conhecimento, que ele disse ter. Então, é esse o sentido. E por quê? Porque o mundo feliz é predominância do bem. Se predomina é porque há o mal. Diferente dos mundos celestiais, que há inexistência do mal. Aí não há a prova. Então, percebamos que o sair do mundo de provas e expiações não significa não ter mais provas. Significa que elas não são expiatórias, mas elas são educativas. Então, sim, teremos provas no mundo regenerador. E sim, podemos, por ali ainda o mal gragear, podemos não conseguir dar o passo à frente, que os espíritos chamam de estacionar. Então ele diz estacionar, ou seja, não evoluir,
é o mesmo que estacionar. Então, um espírito que estaciona num ciclo que evolui é como se ele voltasse. Não porque retrogradou, mas porque não avançou. E os mundos evoluem também, então ele acaba mantendo-se, voltando para a condição expiatória. Aí as provas têm um outro sentido, têm uma outra conotação. Assim, eu queria só acrescentar uma coisa na fala do Simão Pedro, né, que é sobre vamos dizer, esse equívoco de compreensão sobre a ideia de prova, né, sobre o conceito de prova. Talvez porque a gente ou tenha lido ainda pouco, né, das explicações que Kardec traz, e a gente esteja olhando as provas muito associada à vida neste planeta Terra, né, que é formado por espíritos ainda muito orgulhosos que, embora tenham definido antes de encarnar uma determinada, vamos dizer assim, um determinado conjunto de experiências pelas quais ele passaria, quando chega aqui, resiste, né? Rejeita determinadas situações, né? Porque a ideia de prova ela vai estar associada ao aprendizado, e o aprendizado ele acontece, inclusive, para os bons espíritos, né? Os espíritos que já se livraram dessas características das más paixões, né? De estarem ainda submetidas às más paixões. E é por isso, enquanto a gente precisar reencarnar, existirão provas. Pode não existir mais expiações, né? Mas existirão provas, porque a gente está nesse aprendizado. Então, e aí, quando se fala do mundo de regeneração, eu estava ouvindo o Simão Pedro e eu pensando na época que a gente estudava no colégio, acho que vocês viveram isso também, que às vezes o pessoal passava para a série da frente, mas ficava na dependência. Aí, se não tirasse nota boa na dependência, retroagia e voltava para a série mais atrasada, né? Fazendo uma brincadeira no que se refere aí à questão dos mundos de provas e expiações, que a gente até já conversou aqui, que esse voltar não é uma questão de assim, que alguém te expulsa exatamente. Existe um contexto de uma lei de atração, né? De uma atração fluídica que me impede, dependendo do meu grau de progresso, de alcançar, de vivenciar mundos mais evoluídos, né? Então, se eu não consigo progredir, se eu ainda não consigo, melhor dizendo, eu volto, né? Me referindo mais ou menos em relação ao mundo de regeneração, né? Era isso. Lu, só um segundinho. Simão Pedro, nós podemos dizer, então, que nos mundos regeneradores, o espírito do mal, ele ainda está presente. Sim. Ele poderia ter perdido completamente o império ali? Como é que é isso? Nós podemos usar o seguinte, Carlos, uma coexistência. Uhum. O mundo de expiações e provas, ou provas e expiações, predominância do mal. O mundo feliz, predominância do bem. Mundo de regeneração, coexistência. Os painéis, mal e bem, são claros no mundo de provas e expiações. No mundo de regeneração. Os mundos de provas e expiações, os painéis, muitas vezes, eles não estão tão claros pelo nível das pessoas que os observam. Como dizia o apóstolo Paulo, né, quando a gente olha lá o capítulo 7 da sua carta aos Romanos, né, que ele dizia, tenho comigo um espinho na carne, portanto, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Esse é o mundo de provas e expiações. Há um aspecto um tanto não de discernimento. Quando falamos regeneração, é como se fossem dois painéis muito claros. Isso é mal, isso é bem. Opto. Então é coexistência, sem predominância. Os dois aspectos, predominância do mal, predominância do bem, dois mundos, provas felizes. Regeneração, coexistência. Então não há o mal que campeia, que é o termo que usa para o mundo de provas e expiações. Campeia o mal. Então há uma coexistência. Nenhum predomina sobre o outro. As escolhas são claras.
Eu não preciso dos aspectos expiatórios. São pura e simples aspectos de escolha. Há uma consciência do mal que se faz, a consciência do bem que se faz. Então, nesse mundo regenerador, a fala paulina não teria aplicabilidade. Ela tem aplicabilidade no mundo de provas e expiações, que há esse aspecto, por assim dizer, um pouco ainda confuso de interpretação, não de apresentação, de interpretação. Então, quando se fala mundo de regeneração, há pessoas que confundem um pouco com o mundo ditoso, o mundo feliz. E dizem, estamos entrando na regeneração, como se fosse soltar foguetes porque agora acabou o mal. Não. Estamos entrando no mundo da maior responsabilidade, porque as nossas escolhas serão claras. Não dá para dizer assim, eu não sabia. Eu sei, eu só não quis. Então, o mundo de regenerador é o mundo da reflexão, é o mundo reflexivo. É aquele momento do contato, só por analogia, do contato com a doutrina espírita. Nós não temos aquele momento em que nós entramos na doutrina espírita e que achamos que tudo no mundo está explicado. Entramos na doutrina espírita, ei, que beleza, tudo está perfeito, tudo tem explicação. Depois tem a segunda fase, a fase que a doutrina espírita entra em nós. É a fase reflexiva. É a fase em que vamos avaliar, repensar. E a terceira fase é quando ela sai por nós, não de nós, que é a fase da atitude, da ação. Então, o mundo regenerador é aquela fase em que entra em nós os conceitos reais de bem e mal, e cabe-nos refletir para poder agir. Então, é um mundo de muito maior responsabilidade decisória do que alguns impulsos do mundo de provas e expiações. Assim, eu queria só acrescentar uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, né? Que a gente está, assim, quando a gente fala que existe essa predominância do bem e do mal, né? A gente está falando o malzinho aí com L, né? Que é quando é que existe o bem? Existe o bem em tudo que vive, em tudo que segue a lei de Deus, né? Existe o bem conforme a existência ali de Deus. O mal seria o contrário, né? A gente tem isso lá no Livro dos Espíritos. Então, mesmo que já não haja no mundo de regeneração os orgulhosos, os egoístas, né? Mesmo que já se tenha vivenciado e já se tenha tirado essas questões dos vícios das vidas daqueles que habitam os mundos de regeneração, aquele espírito ainda não está, ainda não conhece todo, ele ainda já não é dono de todo um conhecimento que o permite conhecer plenamente Deus. Então, ainda falta a presença entre aspas, porque Deus é em tudo, por isso que até quando existe o mal, como existe nesse planeta, né, que a gente vive, preponderando, até nessas situações a gente consegue tirar algo útil, a gente consegue tirar algo bom, porque Deus é, de algum modo, presente no universo, né, e nos mundos de provas e expiações também. E aí, quando a gente pensa em espírito mal, né, adjetivando esse espírito é um espírito endurecido, é um espírito imperfeito, é um espírito que ainda está sendo guiado pelas más paixões e que não tem o menor interesse de modificar-se, né? Ele ainda é resistente à própria existência de Deus, né? Então, é importante que a gente perceba que no mundo de regeneração esse espírito já não está, né? Esse espírito já saiu o espírito que está lá já passou por essa fase, ou talvez até não tenha passado, né? Não tenha, como é que eu vou dizer, insistido no mal, né? Porque o grande problema não é você errar durante o processo do seu progresso espiritual, o grande problema é você persistir nos erros, porque isso alimenta os vícios, né? Isso faz com que as paixões, que é aquilo que nos move, né? O que é externo que nos move, se desregrem e aí se tornem más,
né? Porque a paixão por si só, ela é neutra, né? Então ela pode impulsionar você a uma coisa boa. É a paixão, a alegria é paixão, né? O entusiasmo, a curiosidade, tudo isso são coisas que nos mobilizam e que nos ajudam no nosso processo de crescimento espiritual. Quando se alcança um determinado nível, que é o nível de um puro espírito, ele já nem sofre mais influência de más paixões e nem das boas, né? Ele está ali, né, pleno. Não sei, eu fico querendo imaginar como deve ser essa felicidade plena, que não sofre nenhuma mácula, que não tem nenhuma, que não sofre nenhuma, vamos dizer assim, que ela não é interrompida de jeito nenhum, né? Então, quando se fala desse mundo de regeneração, esse mundo, e aí eu acho que o Simão foi muito feliz quando ele fala, tem gente que pensa que o mundo de regeneração vai ser o paraíso e eu vou viver feliz e já está tudo certo. Não é assim, né? Ele é um processo, inclusive um processo importante, é como se ali você tivesse, né, lógico que dentro da perspectiva das reflexões, você estivesse se preparando para um estágio, né, de progresso em que você vai só desejar o bem e você vai só ter vontade de fazer o bem e você vai começar a fazer só o bem, né? Você vai entrar nesse processo, né? E isso para a gente é muito difícil de imaginar como que é, né? Porque até nas pequenas coisinhas a gente escorrega e acaba se distanciando de Deus, né? E aí quem quiser talvez compreender um pouquinho mais sobre a questão do bem e do mal, tem tanto na Gênese como no livro dos Espíritos, né? No livro dos Espíritos está ali nas questões morais, nas leis morais, na primeira parte, acho que por volta da questão 630, por ali, que fala sobre bem e mal, né? E lá na Gênese também ele vai falar da origem do mal, que também é importante, né? Para que a gente perceba que esse mal ele não é permanente, ele não é algo instituído por um ente, um ser, um demônio, enfim, não existe isso, né? O mal ele surge por escolhas equivocadas que nós espíritos fizemos, né? E também surge pelo, vamos dizer assim, enquanto o progresso se faz, né? Enquanto o progresso se faz, o mal também está ali, né? Quando você tem um princípio inteligente se aperfeiçoando, ele não tem moral, né? Ele não tem ali escolhas que vão colocá-lo para espiar, né? O princípio inteligente, né? Mas ele vai ter um progresso, né, associado a um princípio material que, em certa medida, ele ainda não está aperfeiçoado. Se ele não está aperfeiçoado, ele tem defeitos, vamos dizer assim, ele tem coisas por consertar, coisas por progredir, coisas por melhorar. Se ele tem isso, ele ainda não está totalmente dentro como é que eu vou dizer assim? O progresso ali ainda não chegou a ponto de ele estar completamente em harmonia com Deus, né? E aí, quando eu falo disso, eu estou falando do princípio inteligente e princípio material dentro, né, funcionando, digamos assim, nos vegetais, nos animais, enfim, nos minerais, em outros elementos da natureza construída, criada por Deus. Clícia, dentro do raciocínio que você nos trouxe acerca da nossa busca, das nossas escolhas, o Paulo Martins, 21:50, fez a seguinte pergunta: neste sentido, a grande crise que o mundo atravessa, em diversos sentidos, é realmente o prelúdio ou uma patente evidência da necessidade de buscarmos a nossa regeneração e logo do mundo? E aí, Clícia? Assim, olha, nós vivemos problemas de crises morais. Isso tem muito a ver com a natureza do espírito que nós ainda somos.
tem muito a ver com as nossas imperfeições. Eu brinco, às vezes, dizendo assim, olha, o mundo de regeneração é um mundo importante no processo do progresso, mas eu estou visando o mundo celeste. É esse o mundo que eu quero um dia alcançar. Não acho que a gente possa ficar atribuindo as dificuldades que a gente vive por escolhas equivocadas que a gente faz quando está encarnado, ou que a gente faz quando a gente está encarnado, atribuindo a uma mudança no planeta. Por quê? Porque o planeta pode mudar e eu posso não reencarnar aqui. Eu posso reencarnar num planeta muito pior, inclusive, do que a Terra, porque existem diferenças entre os mundos de provas e expiações. Então, eu entendo que as dificuldades que a gente vivencia nesse mundo, principalmente, que a gente até conversou semana passada, sobre a pandemia que a gente está vivendo, a gente está sendo forçado a gente está levando um tapa no nosso orgulho, tá entendendo? A gente está levando um tapa no egoísmo. A gente está levando um tapa em escolhas que fizemos individual e coletivamente que não estão contribuindo para a construção de uma felicidade que todo mundo almeja, né? Eu não gosto de fazer essa referência, assim, sabe? Dizer assim, a gente está passando por esses tumultos, essas confusões, essas sombras, porque a Terra vai regenerar. Não, eu não gosto de fazer essa relação, porque o que a gente vivencia nesse exato momento são as características de um planeta de provas e expiações, em que o mal prevalece. É isso que a gente está vivenciando. Se a natureza da Terra, se a composição fluídica da Terra está evoluindo, porque existe a força das coisas, porque existe uma lei de progresso, essa natureza vai evoluir e esse planeta pode efetivamente ficar numa composição de um mundo de regeneração, e eu posso não encarnar novamente, você pode não encarnar novamente aqui, porque ainda não se livrou do seu orgulho, do seu egoísmo, desses vícios, né? Porque a gente só vai para o mundo de regeneração quando a gente tiver condições de, pelo menos, equiparar o que há de bem, o bem e o mal. Porque enquanto a gente não conseguir fazer isso, enquanto o mal estiver à frente, a gente vai continuar encarnando em mundos de provas e expiações. Então, eu não sei bem se era exatamente esta a reflexão que você queria, eu esqueci até o nome do rapaz que colocou, mas foi o que me ocorreu a partir da sua provocação, da pergunta. Simão, tem uma afirmativa de Santo Agostinho que, logo quando as primeiras vezes que eu travei contato com ela, eu entendi que no mundo de regeneração não haveria expiação. E a Ruciana Marreiros, ela apresentou essa frase aqui às 21h45. Ainda tem que suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. É de Santo Agostinho. Por gentileza, eu poderia comentar um pouquinho para esclarecer essa afirmativa? Mas a ideia é justamente essa. Um outro ponto que precisava avaliar, Carlos, é o sentido da palavra expiação. Uhum. Expiação não é punição. Uhum. A teoria, a ideia expiatória, ela é no sentido de refazimentos, de retomadas. Se você olhar a cultura do povo judaico, há a cerimônia da expiação, em que fazem o processo da expiação imolando 2 bois e depois trazendo 2 bodes. E um dos bodes é solto no deserto, para que ele leve os pecados das pessoas, ou seja, o bode expiatório. É esse o sentido da ideia expiação, que é um aspecto de redenção. Então, a expiação, ela não pode ser confundida com aspectos de sofrimento. Dor, sofrimento, nem sempre vai levar à expiação.
depende da sua atitude. A dor e o sofrimento, por si, não redimem. Por si, não. Quem nos fala isso é Dona Joana de Ângeles, lá no livro Plenitude. A expiação tem por finalidade fazer o espírito retornar ao ponto que estava antes da queda clamorosa. Palavras dela. Então, ela não tem um aspecto evolutivo. Ela tem um aspecto de chamar a atenção, dizer para redirecionar os caminhos. Então, o aspecto da expiação é redenção, não é evolução. Então, é preciso tomar um pouco de cuidado, porque as pessoas dizem, não, eu estou expiando, então eu vou evoluir. Depende. Vai precisar aprender com essa expiação. O porquê de se estar passando. Quais saídas é o que Dona Joana de Ângeles chama de cessação do sofrimento. Que depois ela vai chamar de libertação do sofrimento. E ela nos traz 7 passos para a libertação do sofrimento. Esquecer as coisas do passado, ter fé no futuro, trabalho incessante no bem, ter Jesus no coração e outros passos que ela vai sugerindo. Então percebam que o aspecto expiatório é um pouco diferente do conceito que se dá. No conceito coloquial da palavra expiação, o mundo de regeneração não teria, no coloquial. Mas no aspecto absoluto, no aspecto do sentido profundo da palavra expiação, sim. Mas sem as angústias. Por quê? Porque há consciência. Quando você expia com a consciência, não há sofrimento. É o que Dona Joana chama de cessação. Quando você cessa o sofrimento, quando você entende que ele tem origem, tem porquê. Quando tem origem, tem porquê, você continua no processo, mas não sofre. Porque houve a conscientização. Isso é expiatório. Então, nesse aspecto, há uma expiação, mas não com as angústias da recalcitrância. Como disse o Cristo ao apóstolo Paulo, né? Não recalcitres no aguilhão. Ou seja, não teime, não vá contra esse fluxo. Então, sobre esse aspecto da expiação, por exemplo, há uma parábola hindu que diz que certa vez o Brahma chamou todos os rios da Índia para uma reunião. E ele começou a explicar diversas coisas e chamou o Ganges e começou a admoestá-lo, dizendo ao Ganges, por que as suas águas arrancam os carvalhos que eu plantei quando elas se avolumam e não arrancam os arbustos que nasceram por si mesmos? E o Ganges vira-se para Brahma e diz, é porque os seus carvalhos, eles querem opor resistência à força das minhas águas, e eu os arranco. Os arbustos, quando as minhas águas se avolumam, eles dobram, minhas águas passam e eles se levantam. Esse é o aspecto expiatório no sentido profundo. É o não resistais ao mal, como nos falou o Cristo. É esse o aspecto. Agora, quando você cria a resistência à angústia, que é característica da não consciência do próprio erro. Então, isso é característica dos mundos de provas e expiações. Quando a gente diz característica dos mundos, não é o mundo físico, característica dos espíritos que dão essa psicosfera moral do mundo. Então, por isso que há essa ideia de Santo Agostinho ao dizer que há expiações sem as angústias, sem a recalcitrância, sem a oposição, sem a resistência ao mal. Tem uma coisa que Kardec faz muito ao longo de toda a obra dele, é utilizar de termos, de conceitos, de palavras que tinham, ou no senso comum, ou nos conceitos religiosos, ou até científicos, um determinado sentido, significado. E ele pega essas mesmas palavras e traz para o Espiritismo com outros conceitos, né? Se apresentando com outros significados. Isso acontece, por exemplo, com a palavra castigo, né? Se a gente pegar o sentido de castigo, senso comum, é algo que acontece distanciado, né? A revelia daquele que é castigado, né? Dentro muito de uma lógica da heteronomia, que é quando algo acontece
né? E que você não tem, como é que eu vou dizer? Que você não tem como... Você é levado por aquilo que acontece externo a você, que vai além da sua vontade. Seria o oposto, vamos dizer assim, da autonomia. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, quando ele vai debater sobre as penas e os gozos, né, essas penas eternas, enfim, ele vai fazer esse debate, ele pergunta sobre castigo. E a resposta, né, o conceito de castigo que os espíritos trazem é essa oportunidade. Ele é um aguilhão, ele sofre, ele maltrata, digamos assim, causa dor, é uma pena, ok, né? É uma expiação, mas é dentro de uma proposta de, vamos dizer assim, de aprendizado, uma proposta de melhora. E aí, quando você tem clareza disso, como o Simão já falou, as coisas ficam mais fáceis, digamos assim, ou menos dolorosas para serem suportadas, né? Daí a importância, né, do espiritismo para este planeta que a gente vive, para nós, né? Porque ele permite que a gente consiga compreender a finalidade de coisas que a gente vivencia, mesmo que a gente não tenha o detalhamento da causa, mesmo que a gente não tenha ainda, quando encarnado, vamos dizer assim, a clareza de onde aquilo vai te levar, assim, detalhadamente. Mas você já começa a entender, né, pela lei de causa e efeito, e pela lei associada com uma lei de reencarnação, que há um processo, né, de progresso, né, que você vai vivenciando conforme o seu esforço, né, conforme o trabalho que você desempenha no aprimoramento de si. Né? E aí a gente não pode pensar essa expiação como algo danoso, né? Como algo cruel. Né? Na verdade, a expiação ela é a perna dormente que te faz se mexer. Né? O espinhozinho da flor que te lembra que você tem que ter cuidado, tem que ter prudência, né, ao pegar, por exemplo, no caule de uma rosa. Porque a expiação, ela te lembra a dor que você, de algum modo, provocou em algum outro momento das suas outras existências. Né? Porque essa dor provocada anteriormente foi pelo nosso, né, distanciamento de Deus. Então, a gente precisa começar a compreender esses conceitos para poder não cair no fatalismo, não cair numa sensação de vitimização, que em nada contribui para quem pensa, né, em ser livre e ser responsável pelos seus atos, né, que é o que Deus nos permite ser. O nosso chat tem uma participação intensa, tem comentários, muitas perguntas. Pessoas, além daqueles lugares citados, também dos Estados Unidos, da Bahia, Paraná, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Brasília. Então, vamos continuar aqui essa interação, que é a construção do nosso estudo aqui em conjunto. Nós estamos no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Nas instruções dos Espíritos, já passeamos por mundos inferiores e mundos superiores, pelas mensagens de Santo Agostinho em mundos de expiações e de provas, mundos regeneradores, e agora estamos adentrando o último item dessas instruções dos Espíritos, que também é uma abordagem de Santo Agostinho, intitulada Progressão dos Mundos. E aí, Clícia, nesse Progressão dos Mundos, que é o item 19, nós temos logo no primeiro parágrafo este comentário de Santo Agostinho. O progresso é lei da natureza. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Você poderia comentar esse trecho para a gente, Clícia, por favor? Microfone fechado. Eu fechei porque eu tenho o hábito de ficar comentando quando a outra pessoa está falando. Aí eu fechei o microfone para não interromper o Pedro mais. Mas vamos lá, assim, o que eu estava querendo, o raciocínio que eu estava querendo construir é que, bem, lá
Kardec, no túmulo dele, tem uma frase que é repetida por muitos espíritas, né? Que diz: nascer, morrer, renascer de novo e progredir sem cessar. Tal é a lei, né? Essa frase ela resume de uma maneira assim brilhante toda a nossa peregrinação como espírito, né, em direção a Deus, né, em direção a uma felicidade perfeita, uma felicidade plena que a gente tanto almeja. Então, quando a gente morre, nós continuamos esse caminho, né? A morte, ela não aniquila a vida, ela faz parte dessa vida, ela faz parte desse processo de crescimento, né? Então, quando a gente morre, porque a palavra destruição aqui ela é associada à questão da morte, tá? Nós, na erraticidade, no momento em que a gente está ali pensando sobre o que vivemos e nos preparando, né? Ou pelo menos deveríamos estar fazendo isso, nos preparando para uma outra existência, nós, quando realmente decidimos por reencarnar, né, a gente volta com mais conhecimentos acumulados, né, das existências anteriores. E nessa nova encarnação, a gente tem condições de novos aprendizados, né, e aí depois a gente desencarna de novo, e aí o ciclo vai se repetindo até quando a gente alcançar a perfeição do espírito puro, né? E aí, pensando dessa forma, essa destruição, que o texto que você destacou fala, né, ela é vida, ela faz parte da vida, né? A morte, ela passa a ter um outro sentido, como uma nova etapa de um processo que é muito mais amplo do que 80, 60, 100, 17 anos de uma encarnação, né? E aí é dessa forma que eu compreendo esse progresso, esse trecho que você trouxe, né? Essa relação com o progresso, né, como uma lei divina, que aí, nesse caso, todo mundo vivencia isso, todos nós vivenciamos isso, independente do credo, independente de acreditar ou não nesse processo. Esta é a lei natural, né? Esta é uma lei divina. E o Espiritismo nos ajuda a confirmar a lei da reencarnação e a lei do progresso, quando quando Kardec nos apresentou uma proposta de diálogo racional com os espíritos, e estes espíritos vieram e nos relataram suas condições na erraticidade, ou quando hoje mesmo nós evocamos e dialogamos com os espíritos, mas também por um raciocínio lógico, né, que o arcabouço filosófico que Kardec organizou, junto com os espíritos, nos permite fazer, né, com relação a esse ciclo, né, importante para todos nós. Então, a destruição perde, digamos assim, ela deixa de ser esse bicho-papão, ela deixa de ser temerosa, né? E aí talvez alguém se pergunte, mas por que eu tenho tanto medo, né? Por que eu olho para a morte e já digo, Deus me livre a morte? Gente, os ditados populares são maravilhosos, né? E fala, para morrer só basta estar vivo, né? Tem um ditado popular muito, muito interessante. E a gente, às vezes, tem esse medo porque a gente está olhando com o olho de agora, né? Com o olhar de quem está encarnado. Lógico que tem uma lei de conservação que faz com que a gente realmente queira conservar a nossa vida encarnada, né? Isso também faz parte da natureza, né? Isso também é uma lei divina, mas esse medo que angustia, que desespera, que causa desesperança, desolação, enfim, é um medo de quem ainda não tem clareza da vida futura, que ainda precisa fortalecer a sua fé em Deus e ter esta compreensão de que somos imortais. Acreditar nisso, ter convicção da nossa imortalidade, é revolucionário. Diminui a ansiedade, né?
você não envelhece no sentido, né? Como, quantos anos tem alguém imortal? Tem. Né? Enfim, é isso. Microfone, Carlos. Agora foi eu que fechei, desculpa. Simão, no item 19, poderia elucidar o que Santo Agostinho diz nesse item acerca do progresso dos seres vivos e dos mundos? Progresso é uma lei, né? E se aplica em quaisquer dimensões, seja na dimensão física, na dimensão moral, seja na dimensão espiritual. Então, faz parte, né, o impulso evolutivo, o progresso, isso é da natureza. Por isso, a lei do progresso é uma das leis morais, né, das leis da natureza feitas para a felicidade do homem, conforme vimos lá na questão 614. Então, é natural que o planeta evolua fisicamente, porque o planeta ele não evolui moralmente, o planeta não. As pessoas evoluem moralmente e dão uma conotação ao planeta de um planeta moralmente melhor. Mas o planeta por si só ele é um objeto físico, né? Ele é uma matéria mais específica. Mas mesmo assim há evolução. E essa evolução física ela guarda a relação com a evolução do espírito no sentido daqueles que vêm encarnar no planeta. Vamos olhar o planeta Terra. Aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. Aproximadamente. Há 2 milhões de anos é que os hominídeos surgiram na Terra. Há 2 milhões, num planeta de 4 bilhões e meio. Há 500 mil anos, mais ou menos, o Homo sapiens sapiens. Ou seja, o planeta precisa ter condições para que a habitação aconteça. Então, o planeta ficou alguns bons bilhões de anos se organizando. Aquela atmosfera que era amônia precisava ser oxigênio, e isso leva tempo. Então, os espíritos vão habitar à medida que há condição para a vida orgânica na qual eles estarão incursos. A vida orgânica, no nosso caso, os seres vegetais, animais e os seres humanos. Então, há uma evolução do planeta para que essa espécie humana, dita pelos espíritos, lá na questão 607A, a espécie humana se organize, que eles chamam de humanização. Então, o período de humanização na Terra precisaria das condições da Terra para que essa estrutura humana pudesse se desenvolver. Então, sim, os planetas evoluem e também os espíritos evoluem, a evolução natural. Só que matéria, ela evolui até uma transformação. Como dizia Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a transformação de um planeta, de um orbe, de uma estrela que seja, ela chega num nível que a evolução física para. E ela transforma-se, como, por exemplo, um Sol belíssimo como temos, chegará daqui mais ou menos 15 bilhões de anos, ele chegará a uma estrela, a uma anã gigante. Ou seja, sem brilho, sem calor e sem vida física. Então, a evolução ela vai enquanto o espírito acompanha a evolução do planeta enquanto ele está em condições de dar habitação a ele. Então, nesse sentido, evolui-se moralmente o espírito, evolui-se fisicamente o planeta. E aí vem um outro aspecto interessante. Quando se chega num nível evolutivo maior, independe das condições físicas. Eu disse isso aqui em uma outra live. Quando você observa a Revista Espírita de 1858, de junho, nós temos aquela ideia que Kardec nos traz da habitação em Júpiter. Não sei se vocês se recordam. E Júpiter é um planeta gasoso. É um planeta gasoso, ele não tem condições de uma estrutura de matéria densa. E lá são espíritos mais evoluídos, segundo disse Kardec nessa Revista Espírita de junho de 1868. Ele até traz lá uma planta da casa de Mozart. Mas vejam, há um nível de evolução que não precisa mais de estrutura física. O próprio espírito dá a conotação que ele precisa para ele mesmo.
Então, há um processo evolutivo do planeta até um certo momento, e esses espíritos que precisam das condições físicas para a estrutura corporal vão evoluindo também e vão habitando esse planeta ou esses planetas. Depois de um tempo, a evolução moral continua independentemente da evolução física, que tem o seu momento de ápice e o seu momento de retorno. Então, é isso que Kardec trabalha, Santo Agostinho apresenta num parágrafo, né? Ele dá uma aula em um pequeno parágrafo. Né? Excelente, Simão, muito bom essa reflexão e esse contexto que você nos traz. Clícia, nesse item 19, já no finalzinho, Santo Agostinho aborda assim: ele é chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Comenta pra gente, Clícia, por favor. Bem assim, quando a gente pensa em progressão dos mundos, quando a gente pensa no progresso dos espíritos, né, a gente está falando também da pluralidade dos mundos habitados, e aí o nosso olhar ele tem que se expandir, ele não pode ficar preso apenas à Terra. Isso significa que nós precisamos entender que a cada nova existência, dependendo do nosso progresso, nós podemos encarnar em um mundo diferente, porque existe uma lei de atração que nos aproxima fluidicamente. Então, o espírito com mais progresso espiritual, ele vai encarnar em um mundo com mais progresso, não só por causa de quem o habita, né? Ou seja, não só por conta do aspecto moral e também da inteligência, mas também pela natureza do próprio planeta, que também evolui, né? O Simão acabou de citar Júpiter, né? Nós, a preço de hoje, não teríamos condições de encarnar em Júpiter, né? A nossa condição, o nosso estágio de progresso exige de nós uma matéria mais densa no processo da encarnação, que é esse corpo que a gente tem. Então, nesse tópico que você citou, tem um trecho lá que fala assim, deixa eu procurar aqui, fala assim: marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário, né? Mesmo que haja uma parada, digamos assim, ela é momentânea, ela não consegue ser perene. E ele fala do paralelismo desses progressos que são distintos, não é? Para nós, seres humanos, exige o nosso esforço, né? Para o restante da criação, não precisa, né? Então, a gente pode entender assim, que parte dessa natureza que não é moral, né, que parte dos minerais, vegetais e dos animais, vai progredir, né, pelo aperfeiçoamento desse princípio inteligente associado a um princípio material, né? Eles não dependem do ser humano para isso, né? E aí, quando Santo Agostinho fala desse orbe expiatório, né, que vai se modificar, né, que vai se transformar em um planeta de regeneração, que vai ter homens ditosos, né, porque nele vai imperar a lei de Deus, ele está fazendo, na verdade, um grande alerta para a gente. Ele está nos alertando que, pela força das coisas, ou seja, pela lei de progresso, que é uma lei divina e que age sobre a natureza de maneira inexorável, o planeta Terra está progredindo, essa natureza desse planeta está progredindo. Então, resta que cada um de nós se pergunte: e eu? Eu estou progredindo? Aliás, eu acho que talvez a pergunta pudesse ser até mais simples, no sentido de não ousar numa resposta que a gente não vai ter na condição de encarnado. A gente vai ter essa resposta quando a gente desencarnar e conseguir ter uma ideia mais completa, né, da gente mesmo, né, como espírito. Então, talvez a gente pudesse se perguntar assim: será que eu estou me esforçando para progredir, para vencer as más paixões que me dominam,
Né? Será que eu já consigo ter empatia com a dor do outro? Será que eu consigo quebrar a indiferença moral que há em mim? Ou eu ainda ou eu ainda me acomodo, eu ainda uso desculpas para justificar a minha indiferença, a minha preguiça, a minha falta de vontade para agir e mudar o que precisa ser mudado dentro de mim e também as coisas ao meu redor. A gente precisa fazer essas perguntas sérias, e essas perguntas elas têm que ser feitas para nós, do nosso íntimo, porque quanto mais íntima for a resposta, mais franca será a resposta. Porque nós temos a vaidade que nos atrapalha a sinceridade plena diante do outro. Né? E aí, Beto Guedes, eu pensei muito, né, quando eu estava relendo esse texto do Evangelho, e aí eu me lembrei de Beto Guedes, né, um mineirinho que tem uma música para mim que eu acho muito bonita, que diz assim, eu não vou cantar não, mas que diz assim: quem perdeu o trem da história por querer saiu do juízo sem saber, foi mais um covarde a se esconder diante de um novo mundo. Então, a gente precisa encontrar coragem para enfrentar as nossas sombras, os nossos vícios, né? A gente precisa encontrar coragem para realmente começar a amar o próximo, como Jesus tão lindamente nos ensinou. E é isso. Simão, vou juntar duas perguntas, será a última, por causa do nosso tempo, né? Da Claudinha, 2209, ela diz: o mal no mundo de regeneração é relativamente melhor que no de provas e expiações? Digamos assim, é menos mal ou é a quantidade de seres maus que diminui? E relacionado, o Edmar Teixeira perguntou, Bicalho, o mundo de regeneração só encarna espíritos que têm consciência dos seus deveres? Muito legal essa forma que foi colocada, né? Um mal menos mal. É bem isso mesmo, numa forma assim mais poética, né? Eu gostei dessa frase que ela colocou aí. É bem poética e é bem por aí mesmo. A gente entende o sentido que ela quis dar à frase. É um mal mais malzinho e não mauzão, né? Gostei, sim, cara. É bem dentro desse raciocínio, sim, porque a existência do mal, sim, existe, ela vai estar. A Clícia, há um tempo, ela disse sobre essa questão do mal, né, com L, é bem dentro disso, né? Nós teremos o mal com L, sim, mas não teremos os maus, né? Com U, né? Os maus nós não teremos, os males, né, existirão, né? Os males naturais existirão, mas os maus não. E vem ao encontro do que foi colocado já na segunda pergunta, né? Só reencarnarão os espíritos propensos a se melhorar. Sim, porque os maus não estarão encarnando nesse mundo de provas e expiações, nesse mundo de regeneração. Os maus, embora o mal exista, os maus não, né? Podem ser aqueles que acabam se sucumbindo ao mal, mas não porque são malévolos, mas porque não tiveram essa força de propulsão, de crescimento. Então, as duas observações feitas, eu não as chamarei de perguntas, as duas observações feitas são muito legais, muito interessantes, né? De uma forma poética e uma forma também reflexiva dessa ideia dos maus, né? É preciso que nós entendamos bem isso. Eu gosto da linguagem mais antiga, ficava fácil explicar isso, né? Quando se dizia mal e mal. Né? Mas tiraram essa língua no pálato superior, né? Então ficou tem que ficar explicando mal com L e mal com U, né? Eu gosto, meus pais eles são da década de 10, né? Meu pai era de 1919 e minha mãe de 1920, né? Nasceram em 19 e 20. Então eles tinham essa muita facilidade de falar o mal e o mal. Então, digamos, né, em homenagem a esses que falavam de uma maneira mais clara,
no mundo de prova, no mundo de regeneração, teremos o mal, mas não teremos os maus. Essa é a ideia. Muito bom, excelente, Simão. Nós vamos deixar aqui nosso agradecimento, Lu, pela parceria no trabalho, a Clícia, não é, e ao Simão pelas respostas, as nossas intérpretes aí para Libras, e a você que nos enviou as perguntas. Ficaram algumas pendentes que nós responderemos, né, pelo chat. E no próximo estudo nós vamos iniciar o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, com o tema ressurreição e reencarnação. Até lá, muito obrigado. Até mais, tudo de bom. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.